Meus amigos, que o Divino Mestre nos ampare e nos inspire para que nós possamos, com bons resultados, levarmos o nosso esforço de estudo da noite. Há pessoas que já ouviram falar, eu também, de que quando o avestruz se vê ameaçado, ele procura um buraco no chão e enfia a cabeça. Em não vendo, o perigo desaparece. Não sei se isso é verdade, mas dizem que... Eu tenho um amigo que cria avestruz em chão desse tamanho e nunca vi avestruz enfiar a cabeça no buraco. Mas nós hoje, devido ao nosso tema, não vamos fazer como avestruz. Nosso tema hoje é o vampirismo, que é um tema muito palpitante. Eu já tive mais de uma vez a oportunidade de alguém me dizer: mas esses temas como aborto, suicídio, vampirismo, obsessão, não devem ser falados, porque eles chocam as pessoas. Não sei se, nesse caso, o silêncio é solução. É um tema palpitante, pouco conhecido, e eu entendo que não podemos pecar por omissão e devemos falar com proveito a respeito do assunto, para que ele nos sirva a todos nós de um brado de alerta, um chamado de advertência. Nas lendas, eu até acredito que a pessoa, sei lá quem, que inventou a história do vampiro e que Hollywood deu asas à imaginação, quem é que já não viu? Hoje até desenho animado, né? Por que temer falar do assunto? Se até as crianças veem na televisão, na sessão da tarde, tem herói vampiro já, né? Então a coisa já é domínio público, vamos dizer assim. Mas a lenda do vampiro, ela erra no objetivo, mas acerta no fundo. Sem dúvida é uma ficção. A lenda é assim, diz que o vampiro fica num túmulo, lá dormindo durante o dia. Ele não pode ter contato com a luz solar. À noite ele sai do túmulo e vai roubar o sangue dos vivos. E com isso ele se robustece e continua vivendo. Então ele é um morto-vivo. Isso é lenda. Mas isso tem um fundo de verdade. Eu até acredito que foi uma pessoa dotada de uma extraordinária mediunidade que inventou essa lenda dos vampiros. Os espíritos esclarecidos, e é muito comum isso no mundo espiritual, os espíritos esclarecidos denominarem de vampiros aqueles espíritos que são exploradores dos valores humanos. Quem são esses espíritos? E longe de nós qualquer sentido crítico. Não estamos aqui apedrejando os nossos irmãos filhos de Deus, porque esses espíritos são também filhos de Deus como nós somos. Então, esses espíritos, para eles, o mundo espiritual é uma abstração, que eles não conseguem entender. Eles são almas tão atrasadas que eles apostam todas as suas fichas nas coisas materiais. E há espíritos ainda piores.
Esse sim nós vamos omitir os comentários, porque já estamos falando de um assunto chocante, não queremos ampliar esse aspecto doloroso dos quadros espirituais. Então, esses espíritos, para eles, o mundo espiritual não faz sentido. Eles só enxergam a vida material, os valores humanos. E o que é que eles fazem? Buscam aqueles encarnados com uma sintonia com eles, e isso é muito fácil ajustar. Porque é muito grande, mas grande mesmo. São milhões e milhões de encarnados que vivem estritamente para as coisas materiais. Então, há uma afinidade profunda, um casamento de objetivos, de propósitos, entre esses exploradores do mundo espiritual e os homens encarnados. É assim, o espírito que explora o homem como o homem explora o boi. O homem põe a vaca no curral, tira-lhe o leite, faz ela puxar uma carroça e vai por aí. Quando ela não serve mais, mata e come a carne. Então não é muito diferente. Mas não poderiam afastar os dois, seria uma violência. E a violência não está nas leis divinas. Deus é amor. E cuida dos seus filhos com amor. Então, é tolerada essa situação, porque aquelas duas mentes se apoiam reciprocamente. Se você afastar o espírito explorador, o explorado vai se sentir falta, ele é menos homem. Ele sabe viver menos e entra, às vezes, em depressão. Muitos quadros depressivos que nós vemos nos consultórios médicos, e principalmente dos psicoterapeutas, são pacientes que perderam, por algum motivo, os seus, entre aspas, tutores espirituais. Aqueles espíritos que participavam com ele intensamente da vida. Há uma aceitação tácita do encarnado nessa situação. Meus amigos, é realmente uma situação, um quadro que não é dos mais confortáveis, mas não podemos fugir à realidade. Não podemos virar avestruz, enfiar a cabeça no buraco para desconhecer o problema. Sugeriria a quem quisesse aprofundar mais o assunto, leia o livro Sexo e Destino de André Luiz, escrito pela magistral pena de Chico Xavier. Ali tem um capítulo, a família Nogueira, em que o seu Nogueira, o chefe da casa, o chefe da família, ele vive associado com o espírito em estado permanente. Então André Luiz descreve detalhadamente o processo de enxertia entre o espírito explorador e o explorado. Então eles fumam juntos, eles bebem juntos, etc, etc. Então ele descreve, André Luiz descreve uma cena assim fantástica. O senhor Nogueira senta-se à mesa para o jantar. Aí o espírito parceiro o envolve, e ele explica que parecem duas almas no mesmo corpo. E os dois têm o prazer da refeição, tomam 2 dedinhos assim de uísque, né? 2 dedinhos, um aqui e o outro é o dedo do pé, né? De uísque como aperitivo, e se comprazem no jantar. Mas que coisa horrível. Meu amigo, o nosso corpo físico, 92% do nosso corpo físico é formado por elementos anômalos. Nós somos hospedeiros daqueles tradicionais
e que estão nas leis da natureza, e mais aqueles que nós adicionamos por conta própria, devido à má higiene, à má alimentação e outros elementos, aqueles parasitas, os oxiúros, que invadem a nossa fauna intestinal, nossa flora intestinal. Agradeço a edificação, para que a vida continue. Então vejam, amigos, esses espíritos recebem às vezes da misericórdia divina certos chamamentos. É um convite à oração, palestras espirituais esclarecedoras, livros nobres. Mas os resultados eles acontecem, os resultados existem. Se nós olharmos o planeta terrestre como um todo, aproximadamente 7 bilhões de homens encarnados e mais o dobro de espíritos desencarnados e outros tantos de espíritos subhumanos. São muitos, são dezenas de bilhões de espíritos que pululam no planeta terrestre, que é um centro de vida cósmica. E aos poucos esses esforços vão resgatando para as esferas da luz aqueles espíritos de boa vontade que desejam se emancipar. Mas a maioria é insensível, não leva a sério, não se interessa. O que é que nós vemos no processo do vampirismo? As duas mentes, a mente encarnada e a mente desencarnada, se fortalecem, porque têm os mesmos objetivos, os mesmos ideais, as mesmas intenções. Então os resultados são modestos. É o álcool, é o fumo, são as drogas, são o sexo clandestino sem responsabilidade, a frequência a ambientes viciosos, em companhias também viciosas e absolutamente insensíveis a quaisquer valores éticos. Meus amigos, nem a desencarnação muda esses espíritos. Quando desencarnam, permanecem nos porões da espiritualidade inferior e passam milênios, séculos, em reencarnações dolorosas para, num futuro, sabe Deus quando, resolverem abandonar os vícios e buscarem os altiplanos espirituais. Muitas vezes a dor chega como educadora benemérita, sacudindo esses espíritos para que eles busquem propósitos elevados, transformem-se no tempo. Então, meus queridos amigos, ninguém deve, dentro desse capítulo, considerar o vampirismo como sendo um processo de obsessão. Esse é um equívoco. Na obsessão, paira uma intenção de vingança, de ódio, de desforço do espírito obsessor contra o obsediado. Ele deseja a sua destruição e o persegue sistematicamente. É diferente do vampirismo. E ninguém se considere indefeso ante o problema, a questão do vampirismo. As pessoas só caem nessas esparrelas porque conduzem equivocadamente as suas vidas. Na obsessão, há uma vingança, há uma perseguição, um desejo de destruição. No vampirismo, não, ao contrário. O espírito vampirizador, ele protege aquele vampirizado porque ele é o seu canal de contato com o mundo terrestre. Meus amigos,
nós falamos dos esforços da espiritualidade para trazer luzes para essas situações, porque só há uma forma de quebrar esse vínculo, que é a mudança do status mental de um ou de preferência dos dois. Esse livro a que me refiro, Sexo e Destino, havia ali uma perseguição do espírito explorador sistemática sobre o senhor Nogueira. Mas a vida armou uma trama tão terrível que tanto ele, o senhor Nogueira, como o próprio espírito explorador se viram numa ocorrência tão terrível. Eles armaram uma emboscada para uma menina moça, e não sabia ele, o senhor Nogueira, que a menina a quem ele pretendia perseguir, subjugar, era sua filha carnal. Ele desconhecia o fato. Então, quando a moça se vê naquela situação, ela foge e é atropelada na via pública. E aí ele vem a saber que ela era sua filha. E o espírito explorador, que só cogitava da exploração, se viu despertar para uma situação dramática. E aí nós vemos que ambos, o explorado e o explorador, começaram a perder o contato. A afinidade se desfez. Nós vemos, e isso é muito comum, aqui e ali, os espíritos benfeitores trazem pessoas para ouvirem uma palestra esclarecedora ou de esclarecimentos espirituais. Poderia contar aos amigos uma quantidade enorme de ocorrências desse tipo, mas vou citar uma bem recente, há alguns poucos dias. Eu fui fazer uma palestra numa instituição espírita, como sempre, sem levar nada, esperando sempre a intuição espiritual. E eis que começamos a palestra até pensando em falar uma coisa, e de repente uma força foi levando o nosso verbo em direção ao tema do suicídio, que é um dos temas mais dolorosos que conhecemos. Meus amigos, a gente fala assim, no mundo espiritual inferior, naquelas regiões que André Luiz descreve, os umbrais, sofre muito tal espírito, ou pessoa que fez tal coisa. Nenhum desses sofrimentos se compara ao sofrimento dos suicidas. É a pior das piores situações no mundo espiritual, é a situação do suicida. Imagine uma pessoa que desse um tiro na cabeça e não morresse, fosse para o hospital com uma lesão grave no cérebro. Você vai ao dentista e, de repente, o dentista é cruel, ele tem a opção de pequenos instrumentos de tortura, não é isso? Aquelas agulhinhas, aquelas coisinhas miúdas, né? E ele começa a querer chegar no seu cérebro através do canal do seu dente, no nervo trigêmeo. Então ele vai supliciando você o quanto pode. Agora você imagine uma pessoa que desse um tiro na cabeça e não morresse. Qual seria o sofrimento dessa pessoa? Porque a bala quente atravessaria a caixa craniana em danos irreparáveis e terríveis. Então, meus amigos, o sofrimento do suicida é uma coisa assim inenarrável. Então nós começamos a falar sobre o suicídio.
E fomos soltando o verbo, deixando as informações correrem nos seus detalhes. E nós não sabíamos que naquela noite, um certo cavalheiro, que estava disposto a terminar com a vida, ele foi assistir a palestra, mas levava a ideia fixa de acabar com a vida naquela noite. Meus amigos, é muito emocionante falar sobre isso. Então nós falamos muito, e não era esse o nosso objetivo, nem era o nosso tema. Falamos muito sobre o artigo dos espíritos. As zonas espirituais específicas que abrigam aqueles que atentaram com a vida. A gente pode ver mulheres correndo em chamas. As suas forças mentais conservam a imagem das vestes. Lançaram álcool doméstico sobre a cabeça, tocaram fogo. Chega ao mundo espiritual, aquelas correrias loucas. Aqueles que se lançaram sobre as rodas de aço de um comboio ferroviário, é o estalar de ossos, ranger de carnes, despedaçado. Meus amigos, são cenas patéticas. Se você não tiver a ajuda espiritual, você enlouquece instantaneamente vendo aqueles quadros. São quadros tão dantescos. Dante, o poeta, ao escrever sua Divina Comédia, descreve somente o portal daquelas regiões. Aquelas cavernas sinistras, gargantas sinuosas, todas numeradas, no interior das quais gritam, urram de dor espíritos que foram homens, mas que se lançaram à morte pelos caminhos do suicídio. Então, meus amigos, são quadros assim, estarrecedores. Então nós fizemos todas essas descritivas naquela oportunidade. Quando terminamos a reunião, aquele moço veio falar comigo em lágrimas. Olha, o senhor salvou a minha vida, porque eu ia me matar hoje. Hoje eu ia acabar com esta vida, porque eu não aguento mais. Ele falou de alguns problemas, porque os problemas são assim. Quando você desaparece, aparece um kit problema. É problema com a família, problema financeiro, é problema de trabalho, aparece tudo uma vez. E o sujeito ainda é assaltado, ainda rouba o seu carro. Meus amigos, são aqueles momentos de provas duras. Eu digo, meu irmão, eu não tenho nada a acrescentar ao que acabei de falar de tudo. Realmente aconselho o senhor a pensar duas vezes. E por acaso eu tinha em mãos aquele disco, que é a história da Sara. Por isso, quando ela me aparece e pede, João Moura, conta a minha história. Eu fico tão feliz quando você conta a minha história. Por favor, conta de novo. Aquela moça muito rica, filha única de um riquíssimo banqueiro, que quase deu cabo da vida. Mas como ela merecia uma proteção espiritual, ela estava sendo vampirizada, que é o nosso tema de hoje. Você quer se vingar, dizia o obsessor, do seu namorado? Suicide-se. Joga o seu corpo morto na face dele, que usou e abusou de você e agora ele rejeita. Seu pai, que passa anos viajando, ignorando que você é uma jovem, tem seus anseios. Jogue o seu corpo à face do seu pai.
um vampirizador, querendo destruir a pessoa. Então eu dei a esse moço uma cópia do DVD que fala sobre o suicídio, que conta a história da Sara. Ela é uma moça extremamente bonita. Ela se dedicou ao sofrimento alheio, apesar de ser muito, muito rica, uma das maiores fortunas da América Latina, mas que amou o sofredor e fez um trabalho contra o suicídio. Foi uma criatura extraordinária e vive em estâncias elevadas do mundo espiritual pelo trabalho que realizou na Terra. E não aceitou aquela injunção de um espírito perturbador. Então, meus amigos, voltando ao assunto, ninguém está imune dessa perturbação, mas não está desprezado e ao abandono. O Evangelho é sempre a nossa diretriz maior. Orai e vigiai para não cair em tentação. Porque o vampirismo é uma tentação, é uma exploração vil, na qual nós ingressamos por conta própria. Quando nós vivemos exclusivamente para as coisas materiais, que gastamos todas as nossas fichas nos prazeres terrenos, humanos, frios, indiferentes. Foi o caso daquela moça. Às vezes a gente vê nessas reportagens de televisão. Outro dia eu vi o caso de uma mãe de família, 5 filhos, num barraco, desafiando a lei da gravidade em cima de um córrego imundo. O repórter filmando as imagens e só faltava tapar o nariz, porque aquilo era um esgoto a céu aberto, e aqui viveu uma família. Aí eu vou festejar roupas de seda, perfumes importados, relógio de ouro e todas as vaidades do mundo, enquanto pessoas estão nessa situação. Meus amigos, não esqueçamos de uma coisa. Tudo que nós recebemos da vida é um empréstimo, a começar pelo corpo material. O corpo que nós temos é um empréstimo da vida, não é a propriedade nossa. Nosso é só o espírito, é só a alma. Nós só levaremos desse mundo aquilo que para ele trouxemos, que são os nossos valores pessoais. Que vimos a terra, recebemos os patrimônios terrestres para enriquecer os nossos valores espirituais e demandarmos a vida eterna. O resto fica tudo da terra. Vamos devolver ao real proprietário de tudo que é o Criador, que tudo plaz. O ouro que está na entrega da terra é obra divina. As pedras preciosas, os poderes de todos os matizes, como o petróleo, o ouro, o diamante, as forças telúricas, são obra das inteligências cósmicas que agem pela inspiração divina. Então, meus amigos, nenhum de nós está sujeito à perturbação sem uma razão de ser. Mas Jesus chamou a nossa atenção. O Espírito sopra onde quer. Os caminhos que nós seguirmos vão por nossa conta. E não vale, meus amigos, a religiosidade de fachada, as solenidades de cunho vazio de espiritualidade, muito menos ainda as falácias dos pseudos espiritualistas que vendem signos, óleos, perfumes
e mais uma série de fantasias tolas a peso de ouro, como sendo recursos capazes de nos afastar dos maus espíritos. Meus amigos, só há um caminho eficiente, definitivo, para nos livrarmos dos maus espíritos, das más vibrações. Só há um caminho, é o Evangelho do Cristo. Estude Jesus, viva o Mestre, aprofunde-se nos seus ensinamentos e viva todos os dias esses ensinamentos, e a sua personalidade se enriquecerá. Os vampiros não encontrarão o que nos explorar, porque os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos propósitos estão nos altiplanos espirituais. É claro que somos seres humanos. Você vai a uma festa, tomar uma taça de champanhe, faz parte da vida. Nenhum espírito está nos convidando para nos encerrarmos monasticamente, trancados em quatro paredes. Vivamos a nossa vida. Cuidemos das nossas responsabilidades. E se Deus nos deu algumas fazendas de gado, cuidemos dela. Ali existem pessoas trabalhando, ganhando suas vidas honestamente. Não é o uso, é o abuso. É o desvirtuamento. É quando nós esquecemos os valores espirituais, mergulhamos nos interesses menores, corriqueiros da vida humana, abandonando os nossos ideais superiores. Por isso, meus amigos, que nessa noite estamos lembrando aquele cavalheiro que deixou o centro espírita com lágrimas quentes, que entendeu o formidável erro que ia cometer, que a causa salvou uma vida. Porque o médium comentarista é apenas um alto-falante de carne e osso, expressando o pensamento dos imortais. Então, meus amigos, que os nossos pensamentos hoje excursionem sobre as verdades que estudamos na noite. Queremos nos livrar dos exploradores do Espírito. Oremos, orai e vigiai. Vejam, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Pessoa que ora desenvolve potenciais inimagináveis para o homem, para o cidadão terreno, para o homem encarnado. E aquele que vigia, presta atenção, se não está se deixando levar para os excessos de materialidade, de interesses menores. Dividamos as nossas vidas entre as responsabilidades humanas e os nossos anseios espirituais. E o que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, que assim seja.